Este é o Análise de Obras. Eu sou Henrique Oliveira e o Francisco Parente está aqui com a gente para bater um papo sobre o filme Gattaca. É um filme de 1997 do diretor Andrew Niccol. Se você ainda não viu esse filme, vai ver primeiro porque vai haver vários spoilers. E é lógico, aguardamos você aqui para o nosso bate-papo. Gattaca, uma experiência genética. Ele traz para a gente algumas provocações, né, sobre um futuro que pode estar aqui do lado, né? O que é interessante porque, assim, a gente teve alguns séculos de escravidão, já na era das grandes navegações, o mercantilismo, né? Que eram sustentados por uma pseudociência, né, que dizia que negros, que índios, asiáticos eram raças inferiores à raça europeia. Né? A prova disso é que eles não tinham toda aquela tecnologia, toda aquela ciência, filosofia e religião que os europeus adquiriram. Só que esse pensamento científico, ele foi sendo, o pseudocientífico, ele foi sendo quebrado, né, desconstruído, né, com o passar dos anos. Teóricos importantes, como por exemplo Jean-Paul Lévi-Strauss, né, o antropólogo, explica que na verdade são questões culturais, não tem nada a ver com a genética. A própria genética falou que não tem nenhuma grande diferença, não tem grandes diferenças, né? Mas a questão é, se nós pudéssemos de fato ter uma aristocracia que é comprovadamente geneticamente modificada superior, nós poderíamos voltar àquelas condições. Porque se a gente trata os animais do modo como nós tratamos, porque nós consideramos eles inferiores, eles não têm os direitos que nós temos, né? O que garante que no futuro a gente não teria algo semelhante a Gattaca, onde seres humanos comuns seriam faxineiros e seres humanos geneticamente modificados seriam algo próximo a astronautas, né? Ou essa elite científica, né? Ou coisa do tipo. Então é um filme provocador, né? E de novo, uma temática parecida, né, com aquilo que a gente tinha discutido no nosso outro encontro, né? Porque se antes o que definia a posição de uma pessoa na sociedade era o status dela dentro dos dados, né, de quantas estrelas ela tinha socialmente adquiridas, agora o status dela se dá agora por outros dados, né, que são os dados genéticos. Tem um momento muito interessante do filme que o cadeirante vira para o nosso impostor protagonista, ele fala, não, mas eles estão atrás de mim, eles vão perceber que eu não sou um deles. Ele fala, não, mas você não entende que eles só veem números, eles só veem o seu código genético, eles não te enxergam mais, né? Não interessa a sua humanidade, não interessa o que você faz, né? Eles só enxergam esses padrões genéticos. Então é um filme que chama atenção para algo muito sério, né? Que pode estar olhando para a gente ali na espreita da janela, né? Para voltar a acontecer. Porque se as pessoas normais elas são um atraso para a humanidade, por que a gente tem que dar espaço para elas? Certo? Por que coisas tão importantes como medicina, ciência, guerra, política vai depender de pessoas tão medíocres, que estão suscetíveis a... Que nem o nosso protagonista, ele era para ele ter infartado com 30 anos. Quando ele nasceu, já puxam o sangue dele, fazem a medida e falam, olha, com 30 anos provavelmente ele vai infartar. Só que ele não infarta. E isso era o grande empecilho dele, né? Ele falou, não interessa onde eu ia, eles pegavam o meu material genético e eles não liam as minhas potencialidades, porque ele era um homem muito capaz, né? Ele ganha do irmão dele, que é um geneticamente modificado, né? No filme, né? Que é uma cena muito bonita, né? Ele vence o irmão dele, né? Tanto pela coragem como até por uma questão física, né? E ninguém lê ele, todo mundo lê os dados, né? Mas é isso que torna a humanidade curiosa, né? Justamente essa imprecisão. Meu pai é médico, ele sempre fala, né? Medicina não é uma ciência exata, medicina é uma ciência humana. Ninguém sabe nada do que vai acontecer, né? Já vi gente que estava no bico do corvo, de repente saiu andando de lá. E gente que estava super bem, de repente, o cara afundou. Eu não sei, eu ouvi você falando agora, me ocorreu umas coisas que não tinha me ocorrido ainda, sabe? No sentido de, será que o filme não é meio romântico demais, de querer também
criar esse protagonista maravilhoso que está tudo a desfavor dele, e aí de repente tadã, ele bate no irmão, e ele, por conta de que ele investiu todas as capacidades dele, ele não deixou nada para voltar para trás, que tem isso, né? Que ele repete que ele investiu, não, eu vou com tudo e eu não olho para trás. E aí ele consegue bater o irmão na natação e ele consegue enganar todo mundo no laboratório espacial todo tecnológico e ele conseguiu passar por todos os dilemas. Então parece assim, é um filme, é uma ficção. Na ficção você faz o que você quiser, você faz a pessoa mais azarada, mais batida ser a vencedora. Será que a vida real condiz com isso? Será que ele realmente ele é páreo para o irmão dele ou ele é páreo de verdade para uma realidade de um laboratório que vai para planeta distante? Ele nem é para um planeta perto, ele é para um planeta distante de tão fera que o cara é. Então eu fico pensando no que a gente já conversou também umas outras vezes sobre o self-made man, aquela história que a pessoa ela é tão potente, tão ela investida nela mesma que ela vence todos os obstáculos, inclusive até o obstáculo da própria biologia, né? A biologia está ali na cara dela falando, não, você vai ter um problema, né, matemático calculado, com um monte de cientificidade, com um monte de dados, você vai morrer com 30 anos, você é míope, você tem um monte de coisa desfavorável, mas você vai ser o vencedor. Você não acha que é uma mentira? Que, na verdade, os dados e a ciência diz muito mais? Que isso daí é uma baita de uma ficção? Realmente, o irmão dele ser tão superior e fraquejar no meio da natação 2 vezes. Não, 2 vezes. O Jerome, que era lá o que está inválido, ele é inválido porque ele ficou em segundo lugar, que ele é para ser o campeão, e numa tristeza, infelicidade pessoal, ele quis se matar. Se jogou na frente do carro, ainda não teve o azar de morrer. Então é filme. Lógico, no filme eu falo o que eu quiser. E o cara que é um azarado, que nasceu com todos os problemas, a força de vontade dele atravessou todos os obstáculos. Eu acho que o filme, nesse quesito, ele é extremamente romântico, né? Porque o nosso personagem ele é meio que um milagre, né? Porque o esforço dele superou tudo que a ciência afirmou, né, como a realidade, que ele jamais seria a capacidade intelectual e física do que todos. Né? Porque, na verdade, no final, o que está em jogo é ele vai para um outro planeta para fazer uma colonização. Só os mais aptos vão para o outro planeta. Tanto que o cara fala, ó, aqui está o meu estoque de sangue e urina para você. Daí ele vira e fala, não, mas para onde eu vou, não vou precisar disso, né? Tipo, lá não tem dúvida. Lá é quem passou pela peneira, né? Mas sim, sem dúvida alguma, o filme é extremamente romântico. Porque provavelmente se a ciência ganhasse dele e ele não conseguisse nada, né? Provavelmente o filme não Não seria um tinha por bom. que existir, né? Porque, É, na verdade, a gente quer, como filme, acho que a necessidade humana é mostrar superação, é um heroísmo, né? O que ele é o grande herói, aquilo que o filme sempre faz, é peregrinar o caminho do herói, que tem que vencer coisas insuperáveis, enormes. E é lógico, ele vence coisas enormes, ele vai contra toda a biologia, contra todos os dados, contra todo o preconceito, e ainda numa sociedade tão preconceituosa, ele consegue achar tipo uma namorada que aprova e um médico que aprova, porque no final das contas ainda tem um médico ainda que sabe e ainda vai lá, meu amigo, que você é que tá certo, porque você superou e você é, sei lá, glorioso, você tem alguma coisa aí. e é uma sociedade obsessiva, né? Porque eles fazem exames genéticos o tempo inteiro, né? Exames de urina constantes, a língua, né? Puxa saliva. Tem A uma batida obsessão. policial é embasada também em medidas genéticas. Quer É, dizer, tudo é medido por essa medida. É uma unidade de medida. tanto que a polícia nem investiga os motivos, quem estava com quem na hora, eles vão direto no inválido, né? Um superior jamais faria isso. É claro que é o inválido, né? Agora vamos pensar um instante na questão do Brasil, aqui, o brasileiro. A classe muito desfavorecida. Vamos por o analfabeto que não consegue articular ideias, que não teve uma formação normal. Seria com o DNI abaixo. Pessoa que não está com nada. Ninguém espera nada dele. Ele vai trabalhar
em serviço mecânico, braçal, e espera-se que a pessoa muito intelectual que vai assumir os grandes cargos. Você consegue ver um paralelo nisso ou eu estou viajando? Consigo, claro, claro. Não, porque, por exemplo, eu acho que nisso entra um debate muito forte no Brasil, que é a questão das cotas, né? Porque você fala, pô, peraí, tipo, vamos supor, a medicina. A gente vai dar uma cota, a gente vai dar uma vaga para um cara que não merece estar ali. Ele não tinha pontuação para entrar lá, ele não tem preparo para entrar lá, e o cara vai ser médico. Tipo, você vai passar com ele. E medicina é a sua saúde. Se o cara faz alguma besteira, você pode entrar numa bola de neve e pode morrer. Também sem falar que tem aquela coisa da nutrição e desenvolvimento infantil, né? Tem pessoas que, até determinada idade, se elas não são bem nutridas e bem desenvolvidas intelectualmente, elas não conseguem alcançar a sua potencialidade plena, né? E ela vira uma limitada, né? Então eu vejo um paralelo muito claro, né? Porque daí, porque até alguém do governo falou esses dias que o Brasil acho que investe 2% ou alguma coisa assim do PIB na educação e a gente não vê muito progresso na educação. Então ele já está falando, ó, essa turma aí era ralé antes, a gente está investindo e eles continuam sendo ralé. Vale a pena gastar esse dinheiro com eles? Ou a gente gasta dinheiro com outra coisa? Que a gente sabe que vai dar mais resultado. Com armas, por exemplo, assim. Com mais investimento, com mais indústria, entendeu? Ou talvez tentar reforçar mais ainda a elite, em algum sentido. Um dinheiro que, né, não ficar investindo num povão que você sabe que, tipo, não vai muito pra frente mesmo, sabe? Então eu acho que sim, eu vejo um paralelo muito claro com isso, né? Desse investimento público, né? Tipo, não só nesse quesito de educação e de preparo, né, para o mercado de trabalho e tudo mais, mas também, por exemplo, muitas pessoas falam sobre assistência social e saúde pública, né? Tipo, por que você vai gastar tanto recurso com gente que não tem consciência nenhuma e vai ter 5 filhos e mora num barraco? Tipo, a gente gasta um recurso absurdo com educação, com segurança não, né? Tanto que eles têm milícias entre eles para fazer isso, né? Com saúde, para tratar de pessoas que não têm nem capacidade de cuidar de si mesmas. Não, mas peraí, vamos pensar um pouco do outro lado, porque a gente vive num estado protetor Sim, e um estado que deveria dar condições iguais às pessoas, isso. né? Então, por exemplo, essa pessoa pobrezinha, ela deveria, pelo estado, por um direito de humanidade entre os cidadãos, todo mundo que participa, está vivo nesse momento, nesse país, que nasceu aqui, sobre esses preceitos, ele deveria ter igualdade à educação. E aí a pessoa sabe, o sistema completo sabe que ele não tem as mesmas condições. Então, peraí, ele não teve as mesmas condições. Então, que estado somos nós que a gente não previu e não faz nada em torno dele? E por que que a gente não vai dar uma forcinha? Também a cota não é dada para um retardado, a cota é dada para uma pessoa que conseguiu, ela não conseguiu os 90 pontos, mas ele conseguiu os 82 pontos. Não estou lidando com retarda aqui, estou lidando com uma pessoa inteligente e um pouco menos favorecida. Eu estou tentando compensar algo que está mal resolvido na nossa sociedade. E também tem a história dos negros, né? Que é a história de que desde a escravidão lá, da abolição, da escravatura, nunca se fez nada em prol dos negros de incluí-los na sociedade. Então, uma bolsa, por exemplo, para negros, essas cotas para os negros, etc. e tal, é uma forma de estou compensando algo. Você acha que está compensando algo? É uma medida hipócrita? É uma medida honesta? É uma tentativa de algo? É melhor tentar fazer algo do que não fazer nada? O que você acha disso? Você? Eu acho que é uma medida assistencialista para tentar corrigir uma coisa que só vai mudar na estrutura. Eu sinto que assim, é como se a gente estivesse fazendo um processo seletivo entre eles. Tipo, você tem cota. Você vai poder ter a chance de uma ascensão social. Não, você não. Você vai continuar aí. Eu acho que a gente está tentando, tipo assim, tirar a água do Titanic que está afundando com pires. Sabe? O problema é que está entrando muita água. Muita água, muita água. Tá absurdo. Você está tipo com pires jogando no mar e essa água vai bater no mar, vai voltar e vai entrar de novo. A população brasileira só aumenta de um jeito absurdo. Cada vez mais ela está aumentando.
a miséria aumenta cada vez mais, a desigualdade aumenta cada vez mais, a mediocridade aumenta cada vez mais, e são recursos que tentam compensar uma coisa, mas que... Não, mas é um recurso que está tentando compensar alguma coisa. Porque uma coisa que eu aprendi lá da época da escravidão é que no dia que houve a abolição, os escravos saíram para a rua. Tudo bem, tá liberdade para você. E você que se dane, você que se pague suas contas, você que coma, você que sobreviva. Ninguém previu, ninguém preparou nada, ninguém preparou o território. Largaram o outro como se o outro fosse uma abóbora, sabe? Você joga assim e larga lá e o outro vai por conta. Então eu fico imaginando lugares de escravidão forte, como Rio de Janeiro e São Paulo, os grandes centros indo todo aquele monte de negro, eles não tinham para onde ir, não tinham o que fazer, né? Então o trabalho deles não valia nada, eles não sabiam ler, não sabiam escrever, não tinha nada e ninguém queria. Se fosse contratá-los de volta, vamos então para um padrão novo de assalariado, eu vou te pagar um valor, vou te pagar 0,001 centavo, porque você não vale nada. O seu trabalho não vale nada. Então a gente já vive numa sociedade que é mais ou menos, que lá atrás não fez nada. E aí que nem você está falando agora, bom, estou tirando de Pires, no problema que está entrando água de monte. Bom, se não fizer isso, não faz nada então? Eles que se danem. Então, porque o problema é o seguinte, eu acho que, tipo assim, o máximo que a gente vai conseguir é que, sei lá, daqui 50 ou 60 anos, a gente vai ter uma elite, uma classe média mais negra e mais parda. Tipo assim, mais quantidade de pessoas negras e pardas. Mas a miséria em si vai continuar a mesma coisa. Eu acho que tem coisas, sabe, que vem antes desse desenvolvimento. Tipo, o Brasil parece que 30% dele não tem saneamento básico. Tem gente que vai na escola para comer. Então, assim, eu acho que primeiro tem que fazer esse básico para a gente começar a pensar nessa emancipação. Então, mas tem um monte de gente pensando em fazer esse básico. Nessas escolas de periferia, as escolas públicas, quanta verba não vai para essas escolas? Porque eles sabem já, essas coisas que a gente está falando são notórias, que criança vai lá só para buscar o leite. Na distribuição da lata de leite, é uma maracutaia, precisa tomar muito cuidado, senão a pessoa vai lá na escola só por causa do leite, pega do outro, rouba do outro, vai para tomar a sopa. Imagina você ficar 5 horas aguentando aquelas aulas de história, geografia, português, matemática, para tomar o raio da sopa. Mas está sendo feita. As escolas têm isso. Porque do jeito que você está me falando, parece que vai ficar, então... Quem é responsável por essa galera? Porque tem um governo aí. Um governo com ideias de cuidar. Tem a história da cota, tem a história do leite, tem a história da sopa, tem dinheiro indo para escolas. Imagina quanto que não custa uma escola pública. Né? Imagina lá numa escola pública deve ter uns 70 professores, trabalha 3 turnos, manhã, tarde e noite. Tem merendeiro, tem a pessoa que faz a limpeza, tem água, luz, tem os impostos. Quanto não custa uma escola pública? Mesmo que seja uma escola primária, custa uma fortuna. Então, mas é aquela coisa. O cara que está estudando naquela escola pública, ele sabe que é muito difícil ele conseguir ter uma ascensão que a escola promete. Não, Entendeu? tem que começar por algum lugar, não é ali? Então, eu não sei se é por ali. Porque assim, porque eu acho que a escola, ela é algo que deve compor o universo daquela pessoa. Entendeu? Tipo, como que a gente vai ensinar cidadania para um cara que a mãe do cara é viciada em crack, o pai do cara tá preso e, tipo, ele tá flertando em entrar no crime pra, tipo, conseguir comer na casa dele. Ou ter uma vida um pouco mais digna, sabe? Entendeu com a ideia? Tipo, como que Não, você você vai está pondo ensinar um caso cidadania? extremo, mas entre o caso extremo e uma classe média, porque eu estudei, no primeiro grau, eu estudei em escola pública. Sim, sim, E não sim. era uma coisa tão cavernosa assim. Então Não, não. tem uma Mas vocês gama estão em entre outra época. preto e branco, tem um monte de cinza pelo meio, né? Não, mas eu digo assim, eu acho que assim, a escola, ela tem que tentar compor esse ambiente dele. Eu não estou tentando generalizar falando que tudo é assim. Longe de Uhum. mim. Eu sei que, né, tem pessoas que não, sabe, o cara não tem tanta grana, ele tá ali, né, porque hoje em dia a escola pública virou algo mais do povão e a escola, né, privada é mais para classe média, né. Eu sei que o cara que estuda ali tem várias gamas. Pô, por exemplo, minha noiva, ela estudou numa escola técnica pública. A mãe da minha noiva, ela era diretora de escola pública.
As primas dela estudam em escola pública. E são escolas com padrão melhor, claro. Né? Você vê que ali tem uma camada social de pessoas que tem uma promessa ali de ascensão. Entendeu? E mesmo de aprender ali a cidadania, se emancipar no sentido também intelectual e moral, né? Que também é uma questão, não é tudo tão, digamos assim, prático, né? Só entrar na faculdade, né? Adquirir ali uma certa cultura. Mas eu estou falando assim, me referindo a tipo, aquelas pessoas que seriam o equivalente aos normais, né, aos não geneticamente superiores, que é esse pessoal miserável mesmo, entendeu? Sabe, os caras que estão, por exemplo, a escola que a mãe da minha noiva dirigia, que era uma escola de quebrada mesmo, assim. Tipo, lá saiu um monte de traficante, entendeu? Prostitutas, entendeu? Tipo, gente que morria na rua da escola, entendeu? Eu acho que é claro que eu acho que compensa o investimento numa escola, num projetos sociais ou coisas do tipo para essa turma. Claro que eles precisam disso. Eles podem ser totalmente excluídos, entendeu? Mas o problema é que eu acho que eu tava fazendo uma licenciatura de filosofia e eu fui ler o documento do Banco Nacional Comum Curricular. E, meu, lá é um idealismo tosco. É tipo assim, a escola é uma fábrica de pessoas super inteligentes e cidadãos, e pessoas emancipadas. Não é isso. Porque a escola tem que compor junto com a sociedade que cerca aquela pessoa, o ambiente da pessoa. Entendeu? Uma pessoa que está preocupada em comer, falando aqui da miséria, tá? Ela não vai estar preocupada em aprender e nessa emancipação que a escola promete. Entendeu? Então eu acho que talvez o mais importante seria começar por uma infraestrutura, entendeu? Dar essa dignidade material para a pessoa. Mas como que dá dignidade material? Porque eu acho que um dos problemas do governo, do PT, inclusive, falando um pouco mais de Brasil, é o assistencialismo que ele criou fortemente no Brasil. Então, o que acontece? Se vai direto para o dinheiro, peraí, você está sofrendo, você está na miséria, toma o dinheiro aqui de uma vez. Você tem 5 filhos, você tem salário para criança, salário para você, salário para maternidade número 5, você tem um monte de benefícios. Aí cria um monte de dependência. A Inglaterra mesmo, na época da Margaret Thatcher, teve muito disso. Foi um estado muito protecionista, o pessoal caiu matando, que parece que criou uma corja de gente muito não trabalhadora, que fica simplesmente esperando aquela migalha de Estado, ela não se ressignifica. Ela simplesmente fica esperando aquele valor mínimo que ela consegue pagar o aluguel dela e consegue comer. E fica dentro de casa olhando para o teto, fazendo mais filho ou sei lá o quê. Então, parece que precisa se criar outras medidas. E aí as outras medidas parecem, não, vamos então criar mais indústria, trazer mais emprego, gerar mais emprego, porque a pessoa precisa trabalhar, você precisa dar a ferramenta para ela conquistar ela própria, sim. As coisas delas. Mas daí, se você falar disso para um político, ele vai falar, mas isso todo mundo está pensando desde sempre. O que você acha? Que está pensando desde sempre ou é tudo mentira? Então, é porque assim, é porque o assistencialismo, ele é um modo de você conseguir voto muito fácil, né? Tudo bem, tem um lado que talvez seja, eu quero te tirar da miséria de uma forma mais imediata, e outro lado, opa, eu tô querendo comprar teu voto de forma subreptícia. O Bolsonaro, quando a Câmara aprovou os R$ 600 de ajuda ao auxílio emergencial, o Bolsonaro subiu nas pesquisas populares. Foi para 40%, 50%, 60% de aprovação. E é por causa do auxílio emergencial de R$ 600. Que tipo, você dá dinheiro para a pessoa. Você vira e fala, ó, tá aqui. Isso. Não, tudo bem, porque isso daí cria o quê? Eu não sei se você já passou num processo de muita necessidade, mas quando você está em muita necessidade, você cai no chão, alguém te dá uma mão, é uma bênção. Você tá lá no chão, cara, você não tem para onde mais descer. Alguém vem e te dá uma mão, certo? Você não tem um puto no dinheiro, você não consegue fazer uma despesa para você comer hoje. E a pessoa vem e te dá R$ 600. Não é uma bênção isso daí? Agora, por outro lado, tem o lado do quê? O outro lá já tinha o dinheiro dele, opa, mais 600 pau, vamos pegar esse dinheiro aqui, palmas para ele. E aí? Mas como que faz? Porque o Estado é muito grande, tem muita gente. É Sim. complicado acertar com todo mundo. Sim. Será que não é uma tentativa?
Então, mas eu não Ou acho tudo, que... ou tudo é maldade, tudo é o político querendo subir. Não, eu não acho que tudo é maldade, mas... Pô, tudo bem, o Brasil é um país grande, a gente sabe, mas, meu, por que que 30% da nação, aproximadamente, não tem saneamento básico? Por quê? Que resposta que você dá? A culpa é do português que veio aqui para explorar essas terras e desde então faz tudo errado? Tudo Não, vem errado desde lá de trás. Não, porque o não, problema também é meio histórico. Ninguém inventou o problema dos 30% sem saneamento básico ontem. sim, claro, é um processo. Isso é um processo que vem Processo. desde lá de trás. Isso Processo. daqui é uma colônia de exploração. Que nem a questão dos negros que você falou. Não teve planejamento. Foi, ó, vaza, fião. Pra onde que eu vou? Não. Aqui você não fica. Você não é mais meu, você é do mundo. Parabéns. Conquistou a liberdade. Pode dormir na rua já. Né? E o governo supostamente é para resolver, mas ele está resolvendo um problema crônico que vem lá de trás, porque aqui é um país coronelista, que desde então o que aconteceu? Chegou os portugueses aqui, ele fez lá o conluio com os índios dele, matava a índia à torta direito e explorava a terra, levava embora as riquezas, vendia as coisas, e a gente aprendeu isso lá no primeiro grau, né? E a gente tem esse histórico de que se você quer alguma coisa hoje, século XXI, você vai lá na prefeitura, você tem que conhecer os caras, falar, molhar a mão dos caras para conseguir qualquer coisa. E as pessoas que estão ali no poder, eles ficam. Eu que tenho um negócio lá em Campos do Jordão, você vê. Tem um, dois, três partidos que eles ficam se reciclando na prefeitura. Todos eles se conhecem, são só eles favorecem os mais próximos, e se você não tiver na gangue deles, você tá fora, você não é ninguém. É um coronelismo que se perpetua até hoje. Mas então, essas tentativas de solução, fica a pessoa fala, não, mas a cota, mais isso, mais aquilo. Não é bem assim. Você está pegando um doente crônico. É como se o político de hoje, totalmente bem intencionado, chegasse para pegar um doente crônico, já assim, com a língua de fora. E aí você tem que dar um jeito nisso. E o problema só aumenta. Não sei se o problema aumenta. Será que o problema não está diminuindo? Será que o problema não era pior há 100 anos atrás? Há 100 anos atrás era... Acabou a escravidão, fazia... Vamos supor, nós estamos em 2021, seria 1921. Como que estava lá? Será que a batata estava mais quente ou mais fria que hoje? O saneamento no Brasil, a distribuição de renda no Brasil, a educação no Brasil. Eu acho que devia ser muito pior. Mas muito pior. Porque primeiro nem tinha educação. 90% devia ser analfabeto mesmo. É. As escolas, elas... Não, o sistema que eles tinham pro povão era tipo um ensina pro outro, sabe? Tipo, você alfabetiza, né? Entre aspas, um e ele ensina pro resto, né? Eu tinha uma empregada que ela falou isso pra mim, ela não. Eu falei, mas como é que era lá? Ela, não, eu não tive estudo. Eles me alfabetizaram, ensinaram algumas coisas e eu ia ensinando os outros. E quem ia crescendo aprendia ensinando os outros, tipo. Então, porque eu entrei num bate-papo desse tipo nesses dias aqui, e eu tô indo meio que no do Harari também. O Harari fala assim, bom, a gente reclama, né? Já viu aquelas revistinhas da Despertai? Não. Tem uma revistinha assim, tipo, de crente, que eles entregam na entrada de metrô ou em alguns comércios, assim. Quando você pega essa revistinha, tá escrito assim: estamos no final dos tempos, é o apocalipse, o demônio está por todos os lados e o mundo vai acabar. Você vê na televisão muita desgraça, muita fome, muita ignorância, né? Então existe um discurso presente que parece que está tudo muito ruim. Estamos na boca do apocalipse, sabe? Está prestes para acabar tudo em fogo do inferno mesmo. E, na verdade, se a gente analisar, né, a gente acabou de fazer uma pequena análise agora, 1920 e 2021, vai, 1921, 2021, 100 anos atrás. A educação no Brasil aumentou muito. A distribuição de renda, eu não sei, talvez continue a mesma, mas pelo avanço da própria tecnologia, quem é que não tem chuveiro dentro de casa? Água encanada, eletricidade, hoje em dia aqui no Brasil? Só os miseráveis. O pobre tem. E isso não existia atrás, não existia 100 anos atrás. Quem que tinha um chuveiro dentro de casa? Porque não tinha nem o avanço tecnológico e nem talvez um governo muito mais organizado, porque o pessoal mete o pau em tudo que acontece hoje, mas vamos e convenhamos, tudo está muito mais organizado e sistematizado. Imagina, 100 anos atrás, vamos colocar 120 anos atrás, bem no 130 anos atrás, mais ou menos no final da escravidão lá, onde que Dom Pedro perdeu o poder
Dom Pedro II. Imagina como que estava, como era esse país, totalmente rural, totalmente agrícola. O que você acha? Que nós não vivemos num mar de rosas? Comparação? Eu acho que assim, nesse aspecto material, é inegável que o Brasil enriqueceu muito. A gente tem muito mais indústria. Depois da ditadura militar teve essa tentativa de universalizar a educação, né? Até nas comunidades miseráveis tem a escolinha lá que você entra, né? E a professorinha está tentando ensinar os alunos alguma coisa. Mas, em contraponto, nós tínhamos uma elite política muito mais avançada num sentido intelectual. E uma cultura também muito mais avançada, né? Hoje em dia, a cultura brasileira ela passa por um momento medíocre. E a política, com a democracia, né? Não que eu seja contra a democracia, mas a gente não teve um histórico de bons governos, né, na história recente do Brasil, né? Ah, mas peraí, vamos pensar junto aqui. Você falou que a elite política era muito mais desenvolvida. Isso. O que é uma política muito mais desenvolvida? Porque naquela época, quem eram os políticos na República, na época da proclamação da República, existia ainda uma monarquia ainda no Brasil. Quem eram os barões, os viscondes, etc. e tal, era tudo filho de cafeicultores que iam estudar em Lisboa, em Portugal, em Coimbra, sei lá na onde, Sim. e mais São Francisco, Na França. que é famoso, na França, sei lá na onde, tipo Santos Dumont, que inventou o avião, para nós, os brasileiros, né, pelo menos, porque no exterior você vai ninguém sabe que Santos Dumont existe. Você vê Santos Dumont falando, conversando, falando em francês, que lindo, maravilhoso. Tudo bem, ele, mais toda uma elite que estudava em Portugal, na França e talvez nas poucas escolas conceituadas aqui no Brasil, compunha essa elite. Essa elite era o quê? Ela era mais desenvolvida em que sentido? Em roubar para ela? Ela era mais desenvolvida em só pensar nela? Não. Ela era desenvolvida em que sentido? Não, veja bem. Não, veja bem. Ó, não, na verdade, quando eu falei isso, eu estava em mente depois da década de 30. O Vargas foi um ditador. Isso é inegável. Mas Tá, o mas Vargas. junto com a galera toda do planeta naquele momento, né? Porque nós estávamos num Sim. momento histórico também diferente de Segunda Guerra, né? Sim, uma prática comum, né? Tinha regimes fascistas em grande parte do mundo. O cara criou CAPES, CNPq, industrializou o país. Em São Paulo, a gente cria a USP, FAAP, museus, entendeu? A gente tinha tem a Semana de Arte Moderna, Semana de 22, né? A gente tinha uma elite que conseguia pensar o Brasil, por mais que tenham muitas ideias estrangeiras rondando a cabeça deles, naturalmente, mas eles eram preocupados com esse desenvolvimento, entendeu? Uma elite política que pensava em desenvolver o Brasil, uma São Paulo com pessoas que estavam preocupadas com Museu de Arte Moderna, Museu de Arte Brasileira, faculdades para formar, né, essas pessoas que vão ter impacto no país, né, um plano nacional de desenvolvimento, né, uma proposta nacional de, sabe assim, de falar para onde que a gente vai, entendeu? Não simplesmente tomar o poder e falar o seguinte, daqui 4 anos eu tenho que me reeleger. Então eu tenho que pensar de um modo que eu agrade as pessoas para que elas votem em mim daqui 4 anos, porque o plano político é eu me manter no poder, entendeu? Não é que eu tenho um plano de desenvolvimento para o país, entendeu? Onde que a gente tem que mudar? É na educação? É na infraestrutura? É na industrialização? Entendeu? O que não está dando certo? Por que o Brasil vem de uma década de um fracasso econômico retumbante? Entendeu qual é a ideia onde eu estou querendo chegar? Não, mas tudo bem, é que você falou de uma elite política. Daí eu fiquei pensando lá na época da República, lá, proclamação da República, um pouco antes e um pouco depois. Aí você avançou um pouco para frente, Semana de Arte Moderna, com Vargas e Juscelino, essa galera que veio depois. Isso. Então, essa galera que é elite política. Porque parece que veio assim, para trás, eram esses filhos de cafeicultores preocupados em... O que eles estavam preocupados? Café com leite. Eles estavam preocupados em se reeleger, eles estavam preocupados de aumentar a fazenda deles de gado, de café e seja lá o que for.
e continuar lá na elite. Você acha que eles estavam preocupados com o pobre, miserável, o lavrador, os negros? Eu acho que não. Porque não é à toa que o Vargas constrói aquela famosa ideia de pai dos pobres, né? Como o cara que se importa com o trabalhador. Ele criou a carteira de trabalho. Olha isso. Até hoje a gente tem as coisas que ele fez, né? Ele cria a carteira de trabalho, ele é o trabalhador número 1 do Brasil, né? A carteira dele é a primeira, e isso faz um contraponto a essa época rural do Brasil, né? Não industrial, que mantém essa política Minas-São Paulo, mas que não estava trazendo nenhum sucesso econômico, por isso o Vargas quebra isso com golpe. Tudo bem, localizamos aqui a elite política, então é esse período de Vargas e Vargas. Começa o Vargas, Juscelino, assim. Começa e acaba ali. Eu diria assim, eu colocaria, tipo, da década de 30 até o golpe militar. Mas mesmo os militares tinham preocupações com o Brasil. Embora fizessem o que fizeram, eles também tinham as obras faraônicas, eles tinham uma ideia. Tanto que no regime militar brasileiro, não foi que nem no Chile, que tinha o Pinochet. A gente, na verdade, teve uma sucessão de militares no poder, né? Até uma hora que eles abriram mão e entrou a democracia. Mas não foi por um golpe, né? Que uma guerra que fez a democracia surgir. Os militares viram que era o momento deles saírem, né? Eles sabiam que eles iam sair. Era mais assim, para segurar a onda para o comunismo não entrar. Mas claro que isso não justifica os horrores que eles cometeram nos porões, né? Então é isso que eu estava me referindo, entendeu? Não, tudo bem. É que hoje eu quis fazer esse negócio diferente de entrar no Brasil. Porque, na verdade, a gente está discutindo do filme Gattaca, né? Então, a história só é o seguinte. Então, a gente fez um paralelo com o desfavorecido como sendo a pessoa com DNA péssimo e a pessoa totalmente eugênica, limpa, como sendo essa pessoa culta. Que tinha os favorecidos, filhos dos cafeicultores, eram os puros que conseguiam se perpetuar e ficar nesse lugar. Então, essa história do filme, ela não é tão também diferente, assim, a gente já vive isso. A gente só vai mudar de café, de quem tem o dinheiro, para quem tem o melhor DNA. Não parece mais honesto, pelo menos está embasado numa coisa mais orgânica? Se embasar no DNA do que se embasar no simplesmente ter o poder e segurar o poder? Ou é a mesma coisa? Bom, acho que no fundo, o pano de fundo é o poder, né? No final das contas, né? Tudo isso é uma interpretação diante da realidade que cerca a gente. E aí você tenta criar algum parâmetro, claro que o DNA, como você disse, ele é um critério mais objetivo para você ver qual é melhor e qual é pior. Mas não deixa de ser um discurso de poder para você definir que você que tem um DNA superior vai ficar numa posição superior e quem tem o DNA inferior vai ficar no patamar inferior. Acho que no final das contas é pelo poder. Eu acho bem por aí mesmo, né? Ele só vai mudando de localidade. E agora, também pensando um pouco no Harari, ele fala muito sobre singularidade, que agora a gente vai passar pela singularidade, tanto é que quando ele termina o livro Sapiens, o próximo livro dele se chama Homo Deus. Né? Homo, como sendo a espécie homem, que até então todos foram iguais biologicamente, só fizeram as distinções criadas, ficcionais, né? Que o negro era isso, que o índio era aquilo, ou que o branco era não sei o quê. E agora vai passar por uma realidade objetiva. O homem que foi igual até agora, mediante uma modificação genética, ele vai ser um Homo Deus. Ele colocou esse nome de Deus, que esse novo homem ele vai ter as características que nós idealizávamos como dos deuses. Porque é o que os deuses tinham? Eles não sofriam, eles tinham vida eterna, eles tinham muita força, muita vitalidade, muita sabedoria. Né? Então, o homem vai ser distinguido agora no corpo. Tudo que o racismo falava agora vai ser de verdade. Ou não? O que você acha? Você quer ser um homo deus? Você gosta de ser um sapiens? Na Idade Média, né? Parece que tinha crenças populares, né? Que acreditavam que os reis, eles eram realmente diferentes, né? Eles eram, tipo, biologicamente diferentes dos outros, né? O corpo deles era diferente, sabe? Um corpo mais nobre, mais divino. Né? Mas isso quando, você diz? Na Idade Média. Idade Média? Porque isso é até recente, não tinha o Deus Sol lá, o Rei Sol, que ele era
Ele Luís era XIV, né? uma manifestação direta de É. Deus, como que era? Ele era um intermediador. Ah, se a gente também na Isso é Grécia Antiga, né? recente, isso é recente. Sim, na Grécia Antiga também, né? Os semideuses são reis, né? São quem tem uma linhagem nobre, né? Então, mas agora vai ser de verdade. É. Agora é quem tem uma linhagem direto da Pfizer, pô. Você já pega lá o óvulo, pega lá o espermatozoide, já muda ali tudo, já deixa pronto, já nasce o Delfim, né? Tipo, não era o primogênito lá do rei, já vinha com todas as virtudes, porque, olha que curioso, já nascia inclusive com a virtude, né? É. Tem uma coisa meio de sangue, o sangue que transmitia a coisa boa, inclusive, o filho do rei, da rainha, eles eram nobres, sangue azul, a criança era sangue azul. E agora, a modificação genética, a criança já nasceu um ser superior. E todo mundo tem que se curvar a esse ser superior. Ou não? E a guilhotina desse tipo de rei novo não vai ter? Você acha que a gente vai conseguir se rebelar contra esse Ah, eu pessoal? fico imaginando, imagina lá um ser superior na Revolução Francesa, né? O que que acontecia? Foi caindo em descrença o mito que tinha se criado. Agora não vai ser muito mito, mas de qualquer forma, a grande massa é que nem do Vincent, são pessoas mortais, frágeis. O que que adianta o outro ser superior, mas a grande massa ser de tranqueira? Você acha que tem chance de alguém querer se rebelar? Ah, depende do nível da repressão, né? Tipo, se chegar no momento que tipo, começar a, tipo, a desumanizar aqueles que não são superiores, né? Começar a ter umas medidas tipo, olha, porque isso já aconteceu na humanidade. Olha, por que a gente não começa a exterminar essas pessoas, já que o genes dela tá manchando nosso futuro da humanidade? Não. Na, Tipo os na, nazistas, os assim. nazistas não tinha isso, porque na verdade a gente acho que já falou sobre isso, né? As pessoas deficientes, as pessoas que não procriam e as pessoas muito doentes, elas custam uma fortuna para o Estado. Por que que vai ficar bancando uma pessoa dessa se a gente pode pôr elas na fornalha e já liberar um monte de cama nesse hospital e parar de gastar dinheiro com isso? Não tem uma coisa boa nisso? Tá certo ficar mantendo esse monte de gente que não tem nada a ver, que custa uma fortuna. Com a mesma fortuna que você gasta com esse monte de gente, você educaria um monte de criança sã. Que tal a gente se transformar em purista? Morte aos deficientes, por exemplo. Eu acho que tem chance disso acontecer. Com a mudança genética. É, mas a ideia não parece boa. Parece. Parece, boa. Esse que é o ponto. Mas ela Faz não é sentido. boa. Eu acho que é aquela coisa. O discurso é interessante. Pô, a gente vai levar a humanidade a um novo patamar, né? Pessoas mais inteligentes, pessoas mais fortes, mais saudáveis. Mas Frankenstein insiste em nos perseguir, né? A nossa criação acaba destruindo a gente. Eu acho que essa criação, ela vem como um bom pretexto, mas na prática ela pode acabar gerando, digamos assim, barbáries que a gente achou que a gente tinha superado. Porque essa barbárie, por exemplo, no caso do nazismo, ela se legitimava a partir de uma falácia científica. Só que agora não é falácia. E se fosse Hoje, verdade? hoje, século XXI, se pegasse o sistema hospitalar, seus pais são médicos, né? Se pegar o sistema hospitalar e olhar claramente, tem um budget, tem um valor aí, sei lá, alguns milhões que destinado à saúde. Eu não sei, sem olhar a estatística, sem olhar nada, eu tenho uma sensação que 30 ou 40% é levado por uma quantidade mínima de pessoas Que são inúteis. inúteis para a sociedade. E você não acha que o mesmo acontece com a educação? Mas educação ainda promete uma certa chance. Agora, uma pessoa que é deficiente, que tem um problema sério de saúde, que vai morrer mesmo, você só está postergando, não vai reverter. Na educação ainda tem um espaço para alguém. Tem um monte de casos de gente que se supera e consegue chegar a ser uma figura grande, útil para a sociedade. Volta e meia aparece. Então, que tal? Vamos instituir o purismo? Mate todos os semideficientes que estão prontos para morrer, mate agora. É uma medida econômica, Fazer, mas não é uma fazer medida campanha humana. a favor da eutanásia, por exemplo, Aborto. aborto. Vamos começar um programa assim? Programa político, um ideal. E... Mas isso... Mas, por exemplo,
E aquele cara que já foi preso 4 vezes e a gente sabe que ele não vai se reentregar na sociedade? Não, então. A gente pode atacar pelo hospital, os que estão muito terminais, que só estão custando fortunas para o Estado, porque as UTIs estão cheias de gente assim, pessoas que não têm mais cura, esses presidiários, Louco, os loucos. hospício. Quanto que não custa louco e hospício e remédio desses problemas? Assim? Vamos começar a purificar esse planeta? Isso o Brasil tá bom já. Pessoal, muito obrigado por ter acompanhado o nosso bate-papo sobre o Gattaca. Se você gostou, por favor, curta esse vídeo e, é lógico, volte para as próximas para bater esse papo com a gente. Um grande abraço, até mais, tchau!